Tudo bem? Vamos avançar aqui então. Hoje nós vamos falar da última doutrina, das doutrinas fundamentais que nós estamos tratando aqui. Hoje a gente vai falar da doutrina dos últimos dias, a escatologia. Então nós já aprendemos uma introdução, vamos rever aqui ó, rapidinho, a introdução à vida cristã. Nós falamos sobre o que significa ser um cristão, falamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e falamos sobre uma introdução à Trindade, né? E agora nós estamos falando sobre as doutrinas fundamentais. Nós já vimos a doutrina da salvação, a doutrina da criação, a doutrina da igreja, e agora a gente vai ver a doutrina dos últimos dias, que é a escatologia, tá? Vamos lá então? Escatologia é um estudo das últimas coisas ou eventos futuros que culminarão no cumprimento do plano de Deus. Essa doutrina aborda temas como a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do reino de Deus. A escatologia ela tem uma importância central na fé cristã, pois reforça a esperança no cumprimento das promessas divinas e na restauração de todas as coisas. Então, escatologia, por que é uma doutrina fundamental? Porque é onde está o fim da esperança, né? A gente é servo de Deus porque você aceita Cristo, que Ele perdoa os seus pecados e agora Ele vai te salvar. Vai te salvar para onde? Para te levar para a eternidade. Quando Ele vai voltar para te buscar? Ele vai voltar a nos buscar no futuro. Então esse futuro que Jesus virá para nos buscar, para nos levar para a eternidade, essas coisas que vão acontecer, nós chamamos de escatologia. Então, é o fim da nossa esperança. É o início da alegria concretizada na esperança de que um dia Jesus vai voltar. Todo esse mal que nós vivemos aqui irá passar e lá estaremos eternamente ao lado de Cristo. Então, é fundamental porque o crente que não entende ou não se preocupa com o futuro é aquela pessoa que vai na igreja simplesmente para poder conseguir bens materiais para essa vida, que não é a ideia original da igreja, tá bom? Então, alguns temas que você vê sobre escatologia, que você vai sempre ouvir dizer. Primeiro, a volta de Cristo, né? Então vamos ver aqui. Uma das doutrinas mais consoladoras e centrais da escatologia cristã é a volta de Cristo. Em Atos 1:11, nos relembra que da mesma forma como Jesus subiu ao céu, ele retornará. O Novo Testamento está repleto de referências à segunda vinda de Cristo como um evento certo, porém inesperado. Então, Atos dos Apóstolos, quando Jesus está subindo, aparece um anjo e fala: o mesmo que subiu, vocês vão ver descer. Ele vai voltar, ele vai retornar, e a partir de então a igreja aguarda a volta de Cristo. Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 44, Jesus ensina que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno, tá? Ou seja, eu sei que Jesus vai voltar, mas eu não sei quando ele vai voltar. Por isso, eu tenho que viver em vigilância, preparado, sabendo que a qualquer momento ele pode voltar nas nuvens e levar a sua igreja. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a promessa de que Cristo virá para buscar os seus e haverá uma ressurreição dos mortos. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Tá vendo? Então a volta de Cristo não é um evento destinado a ser temido pelos crentes, mas sim aguardado com esperança e expectativa. Ela simboliza o fim do sofrimento, o fim da injustiça e o fim do pecado, e o início de um novo céu e de uma nova terra.
tá? Então eu tenho que entender que a volta de Cristo não é para mim ter medo, mas é para mim ansiar, né? É para mim esperançar. Esperançar é quando você espera e leva outras pessoas a esperarem junto com você, né? Outro assunto da escatologia é o juízo final. Então vamos lá. O que é isso? O juízo final é outro aspecto essencial da escatologia. A Bíblia ensina que todos comparecerão no trono de Deus para prestar contas das suas vidas. Romanos 14, 10. 2 Coríntios 5, 10. Vamos ler aqui. Romanos 4, 2 Coríntios, já estou aqui mais próximo. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então tá aqui, ó. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, tá? Então todos nós vamos comparecer. Isso inclui tanto os vivos quanto os mortos. Jesus Cristo será o juiz e ele recompensará aqueles que são seus seguidores e condenará aqueles que o rejeitarem. Apocalipse 20, do 1 ao 15, tem uma descrição do trono branco, onde todos serão julgados segundo as suas obras. Vamos ver isso lá? Último livro da Bíblia. Último livro. Apocalipse 20. Finalzinho da Bíblia mesmo, que é o último livro e o penúltimo capítulo. O antepenúltimo, né? É 22. 20, 11 ao 15. Então tá aqui, ó. Olha só. Depois vi um grande trono branco. Aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, aqui eu tenho uma descrição literal mostrando que haverá um julgamento final, né? Onde todas as pessoas passarão perante Deus. Então aqui é uma resposta, por exemplo, para as maldades, porque tem gente que questiona que muitas pessoas passam no mundo, fazem uma maldade terrível e morrem com uma vida aparentemente boa, sem aparentemente passar por nenhuma punição diante de todas as mortes a qual realizou. Então, quando você lê aqui, você vai entender que um dia todos eles vão estar pagando por isso também, né? Mateus 25, do 31 ao 46, fala da separação entre ovelhas e bodes, que representa o juízo entre os justos e o ímpio. O juízo de Deus é sempre justo, e a certeza do juízo final deve incentivar o crente a viver de maneira santa e irrepreensível, sabendo que suas ações têm consequências eternas. Então, olha aí que interessante. O outro conceito aqui é a ressurreição e a vida eterna. A vida eterna é o destino final dos crentes, onde estarão para sempre com Deus em um novo céu e uma nova terra, sem mais lágrimas, dor ou morte. Está lá em Apocalipse 1, 21, 1 ao 4, né? Aqui, ó. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já foram passados, o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então eu vejo aqui que uma das coisas da escatologia que nos dá força é entender que existe a vida eterna, né? E essa vida eterna, ela pode ser com ou sem Cristo. E a Bíblia nos ensina que com Cristo estaremos na eternidade com o Senhor, desfrutando das benesses de quem está lá, enquanto a vida eterna do outro lado será quem estará com o diabo. No versículo que nós lemos anteriormente aqui, o versículo 15 do capítulo 20. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Daniel 12, versículo 2, tem a promessa da ressurreição, tanto para a vida eterna, quanto para a vergonha eterna. Em 1 Coríntios 15, 54, 2 a 54, a transformação do corpo mortal em um corpo imortal na ressurreição. Então aqui ensina para nós que no arrebatamento nós teremos um corpo transformado para poder encontrar com o Senhor nos ares, porque esse corpo é corruptível, esse corpo vai envelhecendo, mas nós teremos um corpo transformado exatamente porque nós teremos agora uma vida eterna ao lado de Deus. Outro aspecto fundamental é a ressurreição dos mortos. A escatologia ensina que na segunda vinda de Cristo haverá uma ressurreição universal. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, enquanto os que morreram sem Cristo serão ressuscitados para o julgamento. O outro ponto, então, é o reino de Deus. Já falei alguma coisinha sobre o reino de Deus, mas só para poder consolidar que isso também é um aspecto escatológico, que fala acerca do fim, né? Então o reino de Deus já começou, com Cristo trazendo o reino em seu ministério terreno, mas a plenitude desse reino só será vista na escatologia futura. Então, se você não assistiu a aula passada, deixa eu ver se é a aula passada, você vai ver a doutrina da igreja. Na doutrina da igreja eu falo sobre o reino de Deus ali, tá? Então a escatologia culmina no estabelecimento do reino de Deus, onde Cristo governará com justiça. A promessa de um novo céu e uma nova terra se encontra em vários textos bíblicos, como Isaías 65:17 e Apocalipse 21, onde o pecado e o mal não mais existirão e a perfeita comunhão com Deus será restaurada. E uma tarefa prática para poder fixar isso aqui. Olha só, você vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Após a leitura, reflita sobre o que esses trechos ensinam sobre a volta de Cristo e a vida eterna. Uma reflexão pessoal que você pode fazer na sua no seu devocional, como eu já ensinei o que é um devocional em algumas lições passadas. Então você escreve uma breve reflexão, uma sugestão, é lógico, de 200 a 300 palavras sobre como a esperança no retorno de Cristo impacta a sua vida diária. Pergunte a si mesmo: como essa esperança me ajuda a lidar com as dificuldades e as provações? De que maneira a expectativa do juízo de Deus me incentiva a viver de forma justa e piedosa? Como isso impacta na minha vida, no meu relacionamento com as outras pessoas, né? Identifique uma área da sua vida onde você pode aplicar essa doutrina. Pode ser na forma de orar por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, ou em buscar uma vida mais santa durante a
própria semana. Comprometa-se a viver de maneira que reflita a esperança da escatologia que você tem em Cristo. Tá? Então, refletir sobre isso, né? Lembra que eu falei da tarefa prática que ajuda você a fixar mais o conteúdo? Então, quando você reflete sobre isso e você passa a colocar isso em ordem, você vai ver que você vai estar fazendo o que eu falei lá no início das nossas aulas. Você vai estar aprendendo a palavra de Deus e vai estar praticando. Isso vai estar fazendo o quê? Devagarzinho com você, moldando o seu caráter. Então você não lia a Bíblia, agora você está lendo. Você não orava pela manhã, agora você está orando. Você não fazia devocional, agora você está fazendo, né? Você agora está refletindo sobre cuidar da natureza, que você não preocupava. Agora, quando você vai olhar o cuidar da natureza, você olha diferente. Da mesma forma, agora, como a sua moral pode ser agredida, influenciada, como você vai relacionar com as outras pessoas sabendo sobre escatologia. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E aqui, olha, nós então fechamos o segundo ponto que nós estamos estudando, que foi as doutrinas fundamentais. Então nós já vemos aqui, ó, com completude, né? A introdução à vida cristã, que foram esses 3 pontos, e nós aprendemos agora sobre as doutrinas fundamentais. E na aula que vem, nós vamos entrar em um outro tema, tá? Muito interessante, que é a vida cristã na prática. Não só teoria, né? Mas a vida cristã na prática, como isso aí funciona. E nós vamos ver 3 coisas interessantes aqui, que é a oração, uma vida devocional, vamos aprofundar nisso aí um pouquinho, a ética cristã e a comunhão, a importância da comunhão na vida prática aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.